É mercado cinematográfico em Joaçaba. Tem gente que vai pensar: "Mas isso existe?" Existe e não é de hoje, né. Inclusive foi referendado lá pela atriz, a Berna Santana. Berna Santana, aliás, já ganhou mais um fã, viu, Berna? Adorei mesmo, assim, o desempenho dela, a performance dela, em tão poucos minutos, né, porque é um filme breve, Sim, é um curto. curta-metragem, e ela deu um recado maravilhoso em todos os sentidos, como uma atriz madura, bonita e sabedora do seu papel. E ela comprou a briga, né, ela propôs nesse bate-papo ao final do filme, publicamente lá, eu estou contando para o público aqui, né, porque, é claro, o Marcos Biruta já sabe. Ela propôs que Joaçaba seja reconhecida como capital catarinense do cinema, o que eu já provoquei lá a Assembleia, inclusive, para ver se isso é possível, porque temos um recente título, que é a capital catarinense do carnaval. Então, não sei se é possível mais de um título para a mesma cidade, porque tem que ter todo um embasamento e tal. Porém, independente de legalidade disso ir para o papel e ter uma rúbrica pública, eh, na cabeça de muita gente, dela, tua, minha, já é, né, Com porque certeza. temos referências, né. É, eu acho que falar de cinema em Joaçaba, assim, é meio que, repetitivo, assim, falar de Rogério Sganzerla, e eu acho que falar desses artistas atuais que tem aqui, né, a gente tem pessoas que saíram e voltaram pra cá, que é o meu caso, que é o caso do Rodolfo Alfinger, o caso da Gabi Brezola, então são pessoas que tiveram experiências pelo Brasil e vieram pra cá pra trazer essa experiência e mostrar que a gente consegue fazer com pouco, consegue fazer produtos de qualidade. Então, e claro, sempre levando essa memória do Rogério Sganzerla, que para mim, assim, é uma referência de adolescência. A gente estuda na faculdade sobre o Rogério e tal. Desde a primeira vez que eu assisti os primeiros filmes dele, assim, eu já fiquei encantado pela obra. E aquilo me inspira muito porque ele traz esse negócio da proximidade, que é muito o que a gente tenta fazer também, assim, tipo, é possível. Pô, o cara daqui que ganhou o mundo, que tem filmes premiados, que tem filmes que são reconhecidos, que junto com Glauber Rocha criou um movimento do cinema marginal, então, que foi um movimento que foi aclamado pelo mundo, né? Já foi citado por Tarantino, já foi citado por grandes É, cineastas, é o nome do cinema brasileiro, junto com Glauber, lógico, né, claro, entre outros, mas esses 2 aí, a Helena Inês que o diga, né, porque ela foi esposa sim. dos 2. Ela ficou viúva de 2 cineastas, né, um beijo para Inês e para a família toda aí. Eu quero aproveitar esse hiatozinho aqui, para quem não sabe quem foi Rogério Sganzerla, esse cara nasceu aqui em Joaçaba, a família ainda mora aqui, o Albino, o irmão dele, o Albino filho, né, porque o pai também se chamava Albino, a irmã Zenaide. Tive o prazer de conhecer a mãe do Rogério, a dona Zenaide, que, eh, viveu mais de 100 anos, lúcida até o fim, né, com 101, 102 anos, ainda nos recebia para um chá, para conversar, e era sempre um ensinamento novo a cada conversa. Então, nossa referência aqui, a família Sganzerla, que nos legou esse cara incrível, que desde meninão caiu no mundo e foi fazer cinema assim que pôde, né. Uhum. E que legal que o legado dele está provocando gente ainda como você e outros por aí. E outra coisa bacana que você conseguiu fazer neste curta-metragem O que é de César, foi mobilizar outros potenciais da cultura de Joaçaba, que por força do carnaval, que é muito grande em Joaçaba e que movimenta a cultura em várias vertentes, você conseguiu aproveitar outros elementos da nossa cultura, outros personagens que fizeram também diferença no filme, né. Ah, com certeza. Foi uma. Desde o início, assim, eu falei, ah, o Jorge tem que estar nesse filme. Jorge Zamoner, Jorge Zamonelli, eu falei, tem que estar Jorge nesse Fernando Zamoner. porque batia bem na época da gravação, batia também com 50 anos do Tejo, então tinha todo eu tenho uma amizade com o Jorge, com a Fernanda, e assim, eu quando eu idealizei, quando a gente começou a idealizar esse filme, eu já coloquei na minha cabeça: "Pô, a gente tem que ter essas referências,
regionais. Então não tem só o Jorge, tem o André Luiz, que fez a parte da Que música. participação linda, né? O André é fantástico, assim, e trouxe uma música que deu um peso para esse filme, que a Eu cena diria um dos momentos mais marcantes do filme, assim, é porque, lindo, é lindo. no momento que eu assisti a cena, eu imaginava: "Nossa, essa música ficaria muito legal na voz da Leda Kerber". E era ela e eu não sabia. Assim, Ela é claro, eu identifiquei, mas como eu não sabia dos bastidores, da produção, eu disse: "Lembra muito a voz dela", né, o estilo. E é uma obra que foi criada para aquilo? foi criada, é uma música original, o André fez Mas ela eu para achava que foi encontrado nos arquivos de muito não, tempo a gente atrás. a gente debateu muito a questão da música, a gente tinha a ideia talvez de pegar músicas que já e fizemos listas e listas de músicas, só que a gente começou a gente não conseguiu o direito dessas músicas. Uns já estavam com direitos vendidos para outros filmes e não podiam vender para nós, outros não respondiam a gente, Mas outros. ficou melhor que a encomenda. E daí a gente teve essa ideia de trazer realmente essa referência do rádio dos anos 40, 50. E o André foi de uma maneira magistral, ele entendeu toda essa ideia, compôs a música ali no piano, mandou um áudio para nós fazendo alguns instrumentos com a boca, assim. E a gente, da primeira versão já, a gente disse, caramba, cara, ele cantando mesmo. E daí ele veio com a ideia da Leda, assim, porque a gente tem, a Leda é um Patrimônio nosso, patrimônio de é o nosso Joaçaba, canário a aqui. voz de ouro da E Escajo. eu preciso fazer um parênteses sobre a cantora lírica Leda Kerber. A Leda já tem mais de 80 anos, a nossa cantora, é a integrante mais antiga da Sociedade de Cultura Artística de Joaçaba Erval do Oeste, a Escajo, e ativa desde o início, era cantora do grupo cênico de cantores no tempo do saudoso maestro Alfredo Sigval, e ao lado de Ivo Dallanora, Antônio Carlos Pereira, Bolinha e outros gigantes ali da Escajo, a Leda continua nos ajudando na Escajo até hoje, e eu acho que foi uma homenagem também muito oportuna, porque quem canta como ela canta, no nível que ela canta, precisa de Com oportunidade. certeza. E o filme é uma super oportunidade, E né? teve uma outra coisa que a gente, acho que pesquisando um pouco, a Leda ela participou de um filme do Rogério, né? O Jorge Zamoner O também. Jorge Zamoner Então é também. isso que eu queria lembrar, porque você está religando, né, aquele trabalho inclusive filme da Guerra do Contestado, Sim, que o Rogério Sganzerla, não sei se ele chegou a concluir, mas ele gravou alguma coisa lá no Irani, com o saudoso Vicente Telles e tal, e a Leda estava envolvida, o Mário Serafim, se não me engano, o Jorge Zamoner, entre outros baluartes aqui, e você envolveu o cineasta Sartori também, que é outro sim. patrimônio de Joaçaba. O Sartori, ele é a gente chama ele de paizão, nosso padrinho. Eu tenho uma carreira no audiovisual desde 2007, 2008, que eu comecei fazendo evento, fazendo formatura, fazendo casamento. Botava uma câmera no ombro e ia ganhar Ó, uns trocos. vamos ganhar uns trocos. E o Sartori foi um dos caras dentro desse mercado audiovisual de Joaçaba que me deu a oportunidade, assim. E desde lá eu sempre tive essa admiração por ele, pela forma que ele vê o audiovisual, pela forma que ele construiu a história dele. Ele tem peculiaridades muito legais, assim. Ele foi o primeiro cara que trouxe uma ilha de edição já digital para Joaçaba. Então, ele fez uma revolução, digamos, no audiovisual aqui da região, não só da região, como do estado. Porque ele tem uma produtora de quase 40 anos, 30 e poucos anos. E se você for pegar, eu acho que na história das empresas de Santa Catarina, eu acho que a gente não encontra uma produtora que durou tanto tempo, assim.